quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É com grande alegria que nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a eclesiologia, isto é, o estudo da igreja. Nós já temos estudado alguns pontos muito importantes sobre esta doutrina e hoje nós vamos dar sequência com a ênfase para a missiologia. Como eu tenho falado nas aulas anteriores, este curso que está baseado no nosso livro Teologia Sistemática 4, do curso básico do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Este curso que nós estamos fazendo agora, esta matéria que estamos estudando, ela pode ser chamada também de eclesiologia com missiologia. Por quê? Os irmãos que já têm lido, já têm estudado o livro, certamente notaram que o livro todo ele trata da eclesiologia. E a missiologia, que pode até ser destacada e estudada à parte, mas nesse caso, como se trata de um curso intensivo, o nosso curso básico, então a missiologia está contida. Assim como também nós já vimos em pneumatologia, a paracletologia contida em pneumatologia, aqui também a missiologia está contida em eclesiologia. O nosso roteiro geral, que os irmãos já conhecem, eu só quero lembrar os irmãos disso, teologia sistemática, no nosso curso, ela é apresentada mediante 5 livros. O primeiro livro foi um livro todo sobre bibliologia. Nós já tivemos 5 aulas, já gravamos 5 aulas sobre esse livro. Também gravamos mais 5 aulas sobre o livro 2, que é Teologia, Cristologia e Pneumatologia. Temos o livro 3, que abrange criação, angelologia, antropologia, hamartiologia e soteriologia. E agora nós estamos também apresentando aos irmãos o livro sobre eclesiologia. Já tivemos a primeira, a segunda e a terceira aula. Esta é a nossa 4ª aula sobre eclesiologia e missiologia. Depois teremos o 5º livro, que é escatologia e heresiologia. Nós vamos começar, como sempre fazemos, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus e também fazendo uma rápida abordagem do texto que vamos ler. Quero convidar os irmãos a que nós abramos as nossas Bíblias em Mateus. Nós vamos ler em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, versículos 18 a 20. Palavras de Jesus, aliás, as últimas palavras de Jesus antes de ele ser assunto aos céus. Jesus morreu, ressuscitou, esteve entre os seus discípulos num espaço de 40 dias aproximadamente, e depois de dar instruções a eles, Jesus então, ele é assunto aos céus, ele ascende aos céus. E o interessante é que as últimas palavras de Jesus, antes que os seus pés se descolassem do chão, foram exatamente palavras sobre a grande comissão, isto é, sobre a evangelização, sobre o discipulado e sobre o ensino, a doutrinação contínua dos novos discípulos. Então vamos ler Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, temos lido a palavra do Senhor, e aqui nesse texto, que é um texto muito conhecido,
porque aqui está um dos textos mais citados pelos pregadores, pelos ensinadores, pelos professores de escola dominical, porque esse texto aqui, como eu já falei, apresenta as últimas palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus, que as últimas palavras de Jesus não estão registradas só aqui em Mateus, é bom dizer, também em Marcos, lá no capítulo 16, em Lucas, no capítulo 24, mas também em João, lá no capítulo 20, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 7 e 8, nós vemos ali as últimas palavras de Jesus. É interessante que cada um dos evangelistas, e também o Lucas, que escreve o seu evangelho, o evangelho de Jesus segundo Lucas e também Atos, cada um dos 4 evangelistas e também o livro de Atos, apresenta uma faceta diferente da grande comissão, E aqui no caso de Mateus, ele vai falar justamente do alvo, não é? O alvo da grande comissão, que é fazer discípulos de todos os povos. Mas, fazendo aqui uma rápida abordagem desse texto que lemos, alguns pontos aqui nos chamam a atenção. O primeiro ponto é que Jesus afirma que ele tem todo o poder. Agora é importante observar que, diferentemente do que muita gente diz, não é que Jesus perdeu o seu poder ou perdeu a sua deidade, vamos dizer assim, e depois ele a recuperou. Não, Jesus nunca deixou de ser Deus, porque Deus nunca deixa de ser Deus. Deus é. Deus não deixa de ser para depois voltar a ser. Não, Jesus é Deus. É por isso que quando Jesus andou na terra, ele fez declarações que somente Deus pode fazer. Como, por exemplo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Somente Deus pode fazer esse tipo de declaração. Jesus também perdoou pecados, não é? E muitos até o criticavam por isso, porque ele, quando perdoava pecados, obviamente, ele estava fazendo algo que só Deus pode fazer, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então veja, quando Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, não é que ele estava recuperando a sua deidade, ele estava apenas ressaltando que agora ele, que havia se aniquilado, porque ao se fazer homem, é claro, a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, ele deixou aquela glória que ele tinha junto do Pai. Tanto é verdade que lá em João, no capítulo 17, naquela oração sumo sacerdotal que ele fez a Deus, ele fez por nós, né? Ele fez por seus discípulos e também por nós, por extensão, porque ali estava a igreja nascente. E quando Jesus fez aquela oração ao Pai, ele disse, Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me, veja, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse, aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então é nesse sentido, não é, que Jesus aqui aparece aos seus discípulos também e diz, é-me dado todo o poder, não no sentido de que ele havia perdido a sua deidade. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele se fez homem sem nunca ter deixado de ser Deus. Então esse ponto é importante, porque até mesmo quando Jesus andou na terra, lá em João capítulo 8, versículo 58, ele fez questão de dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Não é que ele, ao andar na terra, ele se tornou Deus, como muita gente também ensina. Não é que ele, ao se fazer homem, deixou de ser Deus. Então, ele nem deixou de ser Deus e nem ele passou a ser Deus depois que andou na terra. Ele sempre foi Deus. Deus é. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas aqui também nesse texto sagrado, Jesus apresenta a grande comissão com 3 aspectos. O primeiro aspecto, fazer discípulos e de ensinar todas as nações. O verbo ensinar aí no original designa fazer discípulos. Não é apenas ensinar oralmente, mas é fazer discípulos. Fazer discípulos é muito mais do que apresentar uma lição oralmente. Fazer discípulos é você dar exemplo, é você
formar pessoas que possam olhar para você e possam te imitar. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, Paulo, nesse sentido, é um grande exemplo para nós. Então, ide fazer discípulos de todos os povos. O termo nações aí, claro, na língua portuguesa, mas no original o termo é etnos, que designa povos. Então, é mais abrangente, não é? Não basta apenas evangelizar e fazer discípulos em uma nação. Nós temos que ir mais além e alcançar os povos. E há muitos povos não alcançados. Mas também, além de fazer discípulos de todos os povos, a grande comissão abrange também outro aspecto: batizar os discípulos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja que aí o batismo tem que ser ministrado em nome da Trindade. A Trindade está clara aí. Ah, irmão Ciro, mas o termo nome só aparece uma vez. Se fosse 3 pessoas, tinha que aparecer em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nada disso, meu irmão. O termo nome aí tem função distributiva. Eu não preciso repetir a palavra nome 3 vezes. É só ver a construção frasal que você vai ver que claramente diz que é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então a Trindade não é o nosso assunto aqui, nós até já falamos sobre isso quando estudamos sobre a teologia, a cristologia e a pneumatologia, mas fica aqui mais uma ênfase, não é, sobre o assunto. E um terceiro aspecto aqui da grande comissão é que nós devemos doutrinar os discípulos continuamente. Jesus disse, ensinando-as a guardar. O termo ensinar aí no grego é didasko, ou seja, significa doutrinar. E doutrinar, você sabe que não é meramente o ensino oral, como eu já falei, apenas falar. Isso aí envolve metodologia, sistematização. Então, é doutrinar, doutrinamento. Doutrinamento não é uma mera exposição, você tem que doutrinar, você tem que dar exemplo também, e etc. É uma doutrinação constante, constante. É isso que nós devemos fazer, assim como faziam também os apóstolos. Você se lembra de Barnabé e Saulo, quando na primeira viagem eles visitaram lá aquelas cidades de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Diz a Bíblia que eles foram nessas cidades e fizeram muitos discípulos. E depois eles voltaram, eles iam para uma cidade, depois eles voltavam para aquela cidade por onde eles já haviam passado para confirmar os discípulos. Depois, na segunda viagem, Paulo torna a passar nos mesmos lugares para confirmar os discípulos. Na terceira viagem, a mesma coisa. Paulo, na segunda viagem, fundou lá aquelas igrejas da Europa. Na terceira viagem, ele revisita aquelas igrejas justamente para confirmar, para doutrinar, para continuar doutrinando continuamente. E um último ponto aqui nesse texto que acabamos de ler é que Jesus promete que sempre estará com a sua igreja. O nosso assunto aqui é eclesiologia e nós vemos que Jesus fez uma grande promessa para nós que fazemos parte da igreja do Senhor. E a promessa qual foi? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus que estabeleceu a sua igreja. Jesus que disse, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o mesmo Jesus quem disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem, meus irmãos, é apenas uma palavra introdutória. Nós vamos agora conhecer o esboço da nossa lição de hoje. Nós estamos na lição de número 4, Missiologia, parte 1. Ou, se você preferir até, Eclesiologia, parte 4. Porque a nossa lição quarta de eclesiologia, mas nós estamos estudando
eclesiologia com missiologia. Então, você pode tanto destacar o assunto, estudar na parte, como você pode estudar em conjunto. No CETADB, nós preferimos estudar o assunto conjuntamente, porque como eu falei, é um curso intensivo, então, e também as disciplinas, elas conversam entre si, as matérias, elas se interrelacionam, então, dentro da nossa grade, preferiu-se abordar o assunto desta maneira. Então, vamos lá. Nós temos aí, então, o esboço geral da nossa lição de número 4, que terá 4 tópicos. O primeiro tópico, a igreja e a missiologia urbana. O segundo, que no caso aí, você pode ver que nós estamos na sequência, então já é o 10º tópico. Na aula de hoje é o primeiro tópico, mas na sequência do livro, nós já estamos aí no 10º tópico, a igreja e a missiologia urbana. O 11º tópico, a igreja e as missões transculturais. O 12º, a igreja e o denominacionalismo. E o 13º, que seria o nosso 4º tópico de hoje, a igreja e o trabalho feminino. Muito bem, vamos começar então com a igreja e a missiologia urbana. A igreja e a missiologia urbana, um assunto de extrema relevância, porque a igreja não pode ficar, claro, dentro de 4 paredes, esperando o que vai acontecer. É interessante que Jesus, numa certa ocasião, ele entrou lá no templo e estavam vendendo bois, vendendo ovelhas, vendendo pombos, talvez como diríamos hoje, leve 2, pague 1, leve 3, pague 2. E Jesus ali pegou um azorrague de cordéis, ele não bateu em ninguém, mas diz a Bíblia que ele virou as mesas, ele expulsou todos aqueles comerciantes que estavam ali e disse a eles: vocês estão querendo fazer da casa de meu pai um covil de salteadores? A casa de meu pai será chamada casa de pregação para todos os povos. Foi isso que Jesus falou, meus amados irmãos? Não, Jesus não disse casa de pregação. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que o templo é casa de oração. Nós vemos lá no livro de Atos que era casa de louvor, porque os crentes louvavam a Deus na casa do Senhor, e é casa de ensino. Em nenhum lugar nós vamos encontrar que o templo é o lugar mais adequado para se evangelizar. É bem verdade que no culto de domingo, por exemplo, quando chega uma pessoa não crente lá, e claro, nós pregamos uma mensagem evangelística, evidentemente, e fazemos o convite para a pessoa entregar na sua vida a Jesus. Por quê? Porque, na verdade, nós aproveitamos a oportunidade. Mas, a rigor, o templo não é o lugar mais apropriado para evangelizar. A igreja tem que sair das 4 paredes. Daí a importância deste tópico, a igreja e a missão urbana. Então, nós vemos que um aspecto importante da vida eclesiástica tem a ver com o processo da urbanização do mundo. O mundo está cada vez mais tornando-se desta forma, não é? Tem aumentado aí o processo de urbanização. E nós vemos aí no livro que o fluxo migratório constante dos países pobres para os países mais desenvolvidos e do interior também para os grandes centros, em busca de melhores oportunidades, aliados a outros fatores da vida pós-moderna, indica com segurança que nos próximos anos a maior parte da população do planeta estará vivendo nas grandes cidades, transformadas em metrópoles e megalópolis. Veja o que acontece, por exemplo, com São Paulo, que é uma megalópole. Veja cidades do interior de São Paulo como estão crescendo também, como Campinas. Veja no Rio de Janeiro também a mesma coisa, em Minas Gerais e no Sul. Veja o que está acontecendo no Brasil, também no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. Em todas as partes do Brasil, nós vemos acontecendo isso, não é? Este fenômeno aí em que as cidades estão se tornando
cada vez maiores, não é? As pessoas estão saindo do campo, estão saindo do sertão para estar ali no lugar, nos grandes centros. E a igreja tem que estar atenta a isso. Então veja, o ponto primeiro aí é a estratégia urbana de Paulo. Eu estava citando aqui já um pouco sobre Paulo, falando das viagens missionárias, mas veja como o livro trata disso, a estratégia urbana de Paulo, isto é, a metodologia empregada pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Nós vemos quando lemos o livro de Atos, a partir do capítulo 13 especialmente, quando começam as viagens missionárias de Paulo, e Paulo fez pelo menos aí, vamos dizer, 5 grandes viagens, não é? Aquelas 3 viagens oficiais, em que ele saiu de Antioquia da Síria e voltou para Antioquia da Síria, com exceção da terceira, porque ele acabou sendo preso em Jerusalém, então ele não pôde voltar, porque ele sempre saía da sua igreja local, lá em Antioquia da Síria, que era um centro irradiador do evangelho, e voltava para lá. Mas na terceira viagem ele acabou não fazendo isso porque foi preso em Jerusalém, depois foi mandado para Cesareia, onde permaneceu 2 anos, e ele então foi enviado preso para Roma. E esta é uma 4ª viagem. Queiramos ou admitir ou não, porque não foi oficial, mas se você ler com atenção, você vai ver que Deus estava no controle de tudo. A agenda de Paulo estava nas mãos de Deus. Não é porque ele estava preso que Deus havia perdido o controle. Na verdade, Deus permitiu que Paulo fosse preso para que fosse conduzido a Roma. Mas veja o que aconteceu na vida de Paulo enquanto ele estava indo para Roma. Nos lugares onde ele parava, a obra que Deus fazia por meio dele, a evangelização e maravilhas que aconteceram também por intermédio de Paulo. E também no caso da 5ª viagem que eu mencionei, a Bíblia não apresenta de maneira muito clara esta viagem, mas há indícios, há fortes indícios de que Paulo fez também uma 5ª viagem. E isso, quando ele era preso do Senhor, certamente ele obteve liberdade provisória ou liberdade condicional. O fato é que ele obteve autorização para viajar, porque a Bíblia diz que ele deixou lá Tito na ilha de Creta. E diz também lá em 2 Timóteo 4 que ele ali já na sua última carta, já prestes a morrer, ele não estava mais numa casa, como nós vemos lá em Atos 28, já era a última fase da sua prisão. Ele pede que Timóteo traga a sua capa, os seus livros e os seus pergaminhos que ele deixou em Troade, na casa de Carpo. A única vez em que a Bíblia fala de Carpo, aliás, é nesse versículo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Por quê? Porque Paulo não esteve com Carpo nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira viagem. Possivelmente foi nessa 5ª viagem em que ele, segundo os historiadores, como Clemente de Roma, por exemplo, ele passou pela Europa, ele já estava na Europa, claro, mas ele continuou ali pela Europa, ele teria ido à Espanha, que era um desejo antigo de Paulo, como ele manifesta lá em Romanos capítulo 15, e depois ele passou por Creta e passou também por Troade, lá na Ásia Menor. E aí foi lá que ele teria sido preso mais uma vez. Houve um grande levante contra a igreja do Senhor. Nero ali começou a perseguir os cristãos, e Paulo então ele era considerado um dos piores criminosos pelo Império Romano, porque ele era a principal figura do cristianismo à época, sem dúvida nenhuma. Então Paulo acabou sendo preso ali em Troade, conduzido novamente a Roma. Então, eu estou aqui falando por alto só para dar uma introdução aqui do que nós estamos falando sobre Paulo. Paulo teria feito pelo menos 5 grandes viagens missionárias. Mas qual era a metodologia de Paulo? Qual era a estratégia de Paulo? É isso que nós vemos aí no livro. Nós vemos que ele procurava instalar-se nos grandes centros. Olha a estratégia de Paulo, onde a mensagem seria mais repercutida, para então irradiar-se pelas regiões adjacentes. Nós vemos isso em todas as viagens de Paulo, mas principalmente na terceira, em que ele fez questão
já era um desejo antigo dele, ele quis fazer isso na segunda viagem, o Espírito Santo não permitiu, mas ele se instalou em Éfeso, que era a cidade mais importante da província da Ásia na época. Éfeso não era a capital. A capital da província da Ásia era Pérgamo, um importante centro produtor também do pergaminho, não é? Pergaminho, o nome pergaminho advém de Pérgamo. Então veja, Pérgamo era uma cidade importante, era a capital, mas Éfeso era mais importante ainda, era mais importante. E Paulo então, ele quis ficar em Éfeso, porque Éfeso, claro, 100 anos depois, viria a ser a capital, mas não era ainda a capital, mas já era o principal centro comercial. Então Paulo sabia que ele estando em Éfeso, dali ele poderia, fazendo daquele lugar o seu quartel-general, ele poderia evangelizar todas aquelas cidades à sua volta. Aliás, as 7 igrejas da Ásia, da província da Ásia, não confunda província da Ásia com Ásia Menor, e nem com o continente asiático. Quando a Bíblia fala de Ásia, o termo Ásia designa 3 lugares diferentes. Claro, o próprio continente asiático, que hoje, segundo a ONU, está aí com 48 países, né, oficialmente registrados, ou seja, um grande continente, mas dentro desse grande continente havia uma região que era grande, mas era chamada de menor, claro, em comparação com o grande continente asiático. Daí Pequena Ásia, ou Anatólia, ou Ásia Menor. E dentro da Ásia Menor havia várias províncias e entre elas tinha também uma província chamada Ásia. Quando nós falamos das igrejas da Ásia, lá de Apocalipse, ainda que falemos às vezes igrejas da Ásia Menor, não está errado, mas o mais certo seria dizer as igrejas da província da Ásia. Todas aquelas igrejas possivelmente foram fundadas por Paulo e seus companheiros. Pode observar que em Apocalipse elas vão aparecer em sentido horário, começando por Éfeso, onde Paulo se instalou. E aí você pode ver que todas aquelas cidades ali, todas elas faziam parte da província da Ásia. Então era uma estratégia de Paulo chegar primeiro num lugar, ele não ficava muito tempo. Éfeso, aliás, foi uma exceção, que ele acabou ficando 3 anos ali, mas Paulo ficava pouco tempo. O lugar onde ele tinha ficado mais anteriormente foi Corinto, onde ele acabou ficando 1 ano e 6 meses na segunda viagem. E Éfeso ele acabou ficando 3 anos. Mas Paulo não era de ficar muito tempo num lugar. Ele chegava ali, plantava a igreja, colocava presbíteros, e aí os presbíteros iam também ensinando o povo, e Paulo continuava, porque Paulo tinha uma chamada multifacetada. Lá em 1 Timóteo 2:7, ele mesmo disse: eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então vamos aqui adiante, vamos explorar aqui um pouco o que diz o livro, um pouco o que diz aqui o nosso livro. Paulo ele tinha a estratégia de universalizar o evangelho, Ele usou a mesma estratégia quando transpôs os limites da Ásia e alcançou fronteiras europeias através da Macedônia, lá no norte da Grécia, não é? Como nós vemos lá em Atos, no capítulo 16. Ele chegou lá em Filipos, que foi a primeira cidade que ele evangelizou na Europa. Depois ele foi para Tessalônica, depois ele foi para Bereia, Atenas. Ou seja, havia cidades ali em volta destas, mas ele sempre escolheu as cidades mais importantes, porque ele sabia que essas cidades, esses grandes centros, seriam também centros irradiadores do Evangelho. Então, por isso que ele escolheu Filipos, depois Tessalônica, uma importante cidade na época, Bereia, Atenas. Veja Atenas. Atenas era o principal centro filosófico da época, porque Sócrates havia nascido em Atenas, Platão havia nascido em Atenas, Aristóteles não, mas Aristóteles, aos 17 anos, depois da morte de seu pai, também foi para Atenas. Aristóteles nasceu lá na Macedônia. Mas veja que Paulo, ele sempre procurava os grandes centros. Depois ele foi para Corinto e assim por diante. Em Filipos, que foi sua primeira iniciativa, aliás, foi a sua primeira cidade em que ele
ali começou a fazer a obra de Deus na Europa, a sua primeira iniciativa foi buscar um lugar para oração, fora da cidade, onde pôde falar às mulheres. Veja que interessante, Paulo, alguém diz que Paulo era machista. Eu fico impressionado às vezes quando ouço pessoas que creio que nunca leram a Bíblia ou nunca leram o Novo Testamento para fazer uma afirmação dessa. Dizer que Paulo era machista, que Paulo não gostava das mulheres. Veja que Paulo, ao chegar em Filipos, a primeira coisa que ele fez foi ali evangelizar e orar com mulheres, as mulheres que estavam ali, e foi uma bênção, porque ali havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e diz a Bíblia que Deus abriu o coração daquela mulher para que ela recebesse a mensagem do Evangelho. Porque as mulheres, como diz aí no livro, são por natureza sensíveis, são dispostas a lutar pelas causas que assumem. A artimanha de Satanás foi tentar envolver Paulo ali com elogios ardilosos. Ele que teve grande sucesso evangelizando as mulheres, o inimigo, ele acabou usando uma mulher para ali começar a fazer elogios, né? Aquela mulher que dizia, estes que estão aqui passando por nós são servos do Deus Altíssimo. Veja que era até uma verdade, mas Paulo percebeu que aquele elogio era algo que provinha do inimigo, talvez para mexer com o ego de Paulo, para Paulo se sentir envaidecido, mas Paulo, como estava na direção de Deus, ele fez uso da arma da oração para enfrentar o confronto no nível espiritual e expulsou ali o demônio daquela mulher. Estamos falando assim de maneira geral, grosso modo, porque os irmãos sabem que há muitas especificidades relacionadas com estes textos de Atos 16 e etc., textos que eu estou aqui mencionando, e nós vamos adiante, porque nós temos ainda muitos pontos a abordar. Em Atenas, Paulo utilizou como ponto de contato a sua religiosidade para apresentar aos atenienses a mensagem sobre o Deus desconhecido, com resultados imediatos. Veja que interessante, como Paulo era um estrategista. Ele viu lá que havia um altar ao Deus desconhecido e ele então começou a falar sobre aquele Deus desconhecido, ali diante dos epicureus, dos estoicos e tantos filósofos. Como eu falei, Atenas era um centro filosófico. E em Éfeso também, Paulo fez um grande trabalho para Deus. Mas vamos para o ponto 2, desafio moderno da urbanização. Desafio moderno da urbanização. Na verdade, é um desafio multifacetado, ou seja, são vários desafios em um só. Desafios esses que devem ser encarados com tenacidade. Uma faceta desse desafio multifacetado é a diversidade cultural. Veja, nós estamos hoje diante de uma grande diversidade cultural. Isso é parte, claro, da sociedade pós-moderna. É uma marca da sociedade pós-moderna, a diversidade cultural ou a diversificação cultural, o multiculturalismo. E aí surgem questões muito importantes, porque o evangelho deve se curvar às culturas ou o evangelho deve mudar as culturas? O que é mais importante? É nós nos aculturarmos ou nós usarmos o evangelho para transformar a sociedade? O evangelho está acima das culturas. Eu falo isso porque hoje em dia muita gente pensa, não tem jeito, nós temos que aceitar. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, o evangelho ele é uma reação ao que o mundo está apresentando. Nós não devemos nos curvar ante o que o mundo apresenta. Claro que isso, se a igreja se impuser realmente, vai gerar perseguição contra nós, vai gerar crítica, como tem gerado, não é? Preconceito e discriminação contra nós também, mas nós sabemos que isso é inevitável. Quando nós, de fato, pregarmos o evangelho do jeito que ele é, e o evangelho tem uma mensagem objetiva, uma mensagem que vai de encontro àquilo que as pessoas pensam,
É um evangelho transformador, não é um evangelho assim, politicamente correto, né? Como hoje em dia nós temos visto aí, as pessoas apresentando algo que agrada os ouvidos, que massageia o ego das pessoas. Não. Agora, nós temos que ter também estratégias. Nós não temos autorização para mudar o conteúdo do evangelho, mas no que tange a forma, nós podemos, claro, utilizar estratégias para levar o evangelho a todas as pessoas. Então vamos aqui abordar o assunto. Veja a diversificação cultural. O latim era o idioma oficial naquela época, mas o grego predominava em suas fronteiras entre os povos de raízes culturais bem distintas. Estamos falando aqui dos desafios de Paulo. Há uma diversidade enorme de tribos, agora já falando de hoje, não é? Termo preferido pela juventude pós-moderna, culturas e tradições. Então, assim como Paulo teve também as suas dificuldades, nós também hoje enfrentamos essa dificuldade cultural. Então, Paulo também teve as suas dificuldades, porque ele tinha que conhecer o latim, que ele conhecia muito bem, ele tinha que conhecer o grego, ele tinha que conhecer também o hebraico, quando ele falava lá aos judeus e etc., quando ele precisava assim falar entre os eruditos. Então Paulo, ele era um homem pronto para os desafios da sua época, e nós também temos que estar preparados. Outro desafio é a falta de oportunidades sociais. A grande maioria das pessoas não consegue sequer chegar à base da pirâmide social e acaba vivendo à margem do processo, nos subempregos, entregue às drogas, à mendicância, à prostituição, ao banditismo e a toda sorte de violência. Então veja a situação hoje da sociedade, uma situação degradante, e nós temos que ter cuidado com isso. O materialismo também é uma característica da urbe, isto é, das cidades, não é? Das cidades urbanizadas. Outra ênfase, o desafio das novas tendências sociais, que alteram valores sagrados para a saúde moral da sociedade. Temos aí, por exemplo, o divórcio, o novo conceito de família, a secularização, a defesa do aborto, a homossexualidade, o relacionamento sexual livre entre os jovens. Veja que desafio para nós. Outra coisa, o avanço das seitas, que se constitui aí numa outra face, outra faceta do desafio da vida urbana. Outro aspecto, a solidão cósmica. Apesar da multidão que cerca uma pessoa e da imensa selva de pedra na qual ela vive, o massacre constante dos turbilhões de problemas da grande cidade torna este indivíduo extremamente só, deprimido e perdido no cosmos. Então veja, inclusive nesses tempos de redes sociais, a pessoa às vezes tem milhares de amigos, não é? Entre aspas, ou seguidores, mas a pessoa continua só, a pessoa continua sozinha. Então é aí que entra a igreja para apresentar a mensagem do Evangelho para essas pessoas que estão nestas condições. 10.3, as estratégias da igreja para o mundo. Olhando aqui para a vida de Paulo, a igreja não pode fugir da realidade das grandes cidades, metrópoles e megalópolis, pois aí estará praticamente a maior parte da população mundial nos próximos anos. Claro que não podemos esquecer também das pessoas que vivem no interior, que vivem nos lugares mais afastados, mas lembremos de que, alcançando as grandes cidades, nós podemos também, através delas, alcançar as pessoas que estão ali nos lugares não tão afastados desse grande centro. Ou seja, atingindo um grande centro, ali vão estar pessoas que também vão evangelizar as pessoas que estão à sua volta, nas cidades ali à sua volta. Muito bem, somente a igreja que pode dispor de visão multiministerial.
assim como a sabedoria multiministerial, não é? Assim como a sabedoria de Deus é multiforme, terá ela condições de estar presente em todas as circunstâncias que demandam sua ação na vida urbana. As reuniões tradicionais da semana, com seu inestimável valor, não são suficientes para confrontar a vida paradoxalmente opulenta e ao mesmo tempo degradante da urbanização. Visão multiministerial significa diversidade de ministérios atuantes na igreja local para alcançar todos os segmentos sociais. Todos precisam estar mobilizados em todas as frentes: menores carentes, drogados, prostitutas, terceira idade, empresários, profissionais liberais, etc. Ou seja, a igreja tem que ter estratégias. A igreja tem que ter estratégias para evangelizar cada tipo de pessoa. Cada tipo de pessoa. Paulo buscou um lugar para oração, como nós já dissemos, antes de enfrentar a batalha. A igreja só terá êxito em toda a sua missiologia urbana, repreendendo os espíritos que atuam no mundo invisível para então conquistar as cidades para Cristo. Foi isso que aconteceu lá em Filipos. Paulo chegou lá e a primeira coisa que ele fez foi procurar um lugar para orar. Muito bem. Vamos adiante. Vamos agora para o tópico 11º, a igreja e as missões transculturais. Veja que quando se fala de transculturação, temos aí um outro objetivo, um outro desafio. Porque veja, um crente que sai daqui do Brasil e vai evangelizar lá uma tribo, lá por exemplo na África. Veja a dificuldade. A pessoa vai chegar lá com uma mentalidade, com a sua cultura, e lá ela vai encontrar outra cultura. Agora, como eu falei há pouco tempo, o evangelho está acima das culturas. Mas o evangelho, como eu já falei até em outra aula, ele não é imposto, ele é proposto. Então ninguém vai chegar num lugar para impor, para dizer, olha, ou você se converte, ou você morre. Ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você vai morrer, como tem feito lamentavelmente aí o Estado Islâmico, não é? E também o Boko Haram, esses grupos terroristas islâmicos que estão aí causando grande pavor no mundo todo, com atentados terroristas e com muita coisa que estão fazendo. Por quê? Porque eles impõem. Ou a pessoa se torna como eles, ou a pessoa morre. Então, esse não é o papel do pregador do evangelho. O pregador do evangelho, ele propõe. O evangelista propõe. Agora, pense na dificuldade, quando falamos de transculturação, do pregador que chega num lugar, há lugares, por exemplo, em que as mulheres que são honestas, elas andam com seus seios descobertos. E as mulheres que são prostitutas são aquelas que cobrem os seios. Isso é cultural. Aí o pregador chega lá, como que ele vai resolver essa situação? Será que ele vai chegar agora já querendo mudar o exterior da pessoa automaticamente? Não. Ele tem que ter um cuidado muito grande. Ele vai expor a palavra, ele vai expor o evangelho, ele vai ensinar, ele vai mostrar o que a Bíblia ensina. Há lugares, por exemplo, que também é cultural a poligamia. Quer dizer que o pregador do evangelho vai chegar lá, o missionário, e ele vai adotar a poligamia? Não, isso aqui é cultural. Já que é cultural, veja, é um perigo da pessoa se aculturar. Transculturação é apresentar um evangelho que, na verdade, respeita as culturas até certo ponto, mas apresenta o evangelho transformador, que pode mudar culturas também. E isso aí, o pregador tem que ter um preparo, o evangelista, o missionário tem que ter um preparo muito grande. Inclusive no que tange ao idioma. Pense no idioma, a dificuldade. Eu nunca me esqueço de algo que eu li certa vez a respeito de um missionário norte-americano, estadunidense, que foi para a China. E quando ele chegou lá, ele achou que ele era muito importante e ele foi saudar os chineses
que nunca tinham ouvido falar de Jesus, não sabiam nada de Bíblia, e ele naturalmente não falava o chinês, só falava o inglês, e ele começou a falar em inglês e tinha um intérprete. E ele chegou diante dos chineses e disse: eu venho a vós, em nome do Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E o intérprete começou a falar. Dali 5 minutos, o intérprete ainda estava falando. 10 minutos, o intérprete falando. 15 minutos, ainda o intérprete estava falando. 20 minutos, o intérprete continuava falando. Meia hora, aí o missionário achou muito estranho aquilo, deu uma cotovelada ali, encostou no intérprete e falou: meu amigo, o que está acontecendo? Eu só falei, eu venho a voz em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e você não para de falar? E o intérprete disse para o missionário: não, é que eu estou explicando para eles quem é o Abraão, quem é o Isaque e quem é o Jacó. Depois você continua. Veja o perigo da pessoa que vai para o campo missionário e às vezes não sabe usar a linguagem correta, até mesmo a linguagem bíblica. Porque se você vai evangelizar pessoas, você não pode apresentar termos ou nomes que as pessoas não conhecem, a menos que você explique, é claro, como aconteceu nesse episódio, mas coube ao intérprete fazer isso, não é? Mas vamos aqui adiante. Missões transculturais. Em Apocalipse, nós vemos o testemunho de que o plano de Deus, através dos séculos, que inclui o projeto chamado Igreja, terá seu cumprimento final mediante a proclamação do Evangelho por ela até os confins da terra. Não há como pensar a existência da igreja sem que a missão da evangelização mundial esteja agregada, pois aqui está a razão para que ela tenha sido projetada na mente de Deus e tornada realidade entre os homens. Então nós temos aí alguns pontos importantes. O primeiro ponto, a visão que revela a universalização do Evangelho. Isso não deve ser confundido, evidentemente, com o universalismo. Universalização do Evangelho é a pregação do Evangelho em todo o mundo, como Jesus ordenou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Mas eu gosto de repetir sempre que o Evangelho ele não é imposto, ele é proposto. E também não quer dizer, universalização do Evangelho, que nós estamos acreditando que todas as pessoas serão salvas. É claro que não. Claro que o nosso desejo, como é o desejo de Deus, é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas o próprio Senhor Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram, poucos. Então veja que o próprio Senhor Jesus, ele mostra que a salvação é para poucos em relação à maioria, não porque ele não queira salvar, mas porque são poucos aqueles que obedecem ao Evangelho. A ordenança bíblica da proclamação do Evangelho em todo o mundo sinaliza o seu caráter universal, como nós já dissemos. Essa universalidade se fundamenta na morte do Cordeiro. Ele morreu por todos, ele não morreu apenas por uma parte. Lembra-se do que nós falamos sobre a expiação, lá em soteriologia? Expiação tem a ver com o pecado e não com o pecador. Então a expiação não é uma expiação limitada. A expiação ela é ilimitada, porque é uma expiação. A morte de Jesus ocorreu para que toda a humanidade possa ter a oportunidade de ser salva, claro, mediante a redenção. Não se deve confundir expiação com redenção. Expiação tem a ver com o pecado e a redenção, sim, é que tem a ver com o pecador. Muito bem. Então, como nós estávamos dizendo, essa universalidade se fundamenta na morte do Cordeiro, o qual, na visão de Apocalipse, é o único considerado digno. Apocalipse capítulo 5, não é? E, portanto, perfeitamente legitimado para desatar os selos do livro e executar os juízos sobre a terra. A cena vista por João
fecha as cortinas da graça salvadora da época presente e dá início aos flagelos que, através da abertura dos 7 selos, serão lançados sobre a humanidade que rejeitou a Cristo. Apocalipse capítulo 5. Em toda a história bíblica, os juízes de Deus jamais são executados sem que haja oportunidade de arrependimento. Isso nós vemos claramente na Bíblia. Deus sempre dá oportunidade de arrependimento. Aliás, até mesmo os adoradores da besta, já que estamos falando de Apocalipse, eles terão oportunidade de arrependimento. Alguém pensa que a pessoa, porque receberá o sinal da besta, por causa disso, ela perderá a salvação. Não é por causa disso. Claro que quem recebe o sinal da besta, por ocasião da grande tribulação, quem o receber, vai estar fazendo isso conscientemente. A pessoa vai se tornar inimigo de Cristo, inimiga de Cristo, conscientemente. Mas se você olhar com cuidado o Apocalipse, você vai ver que a condenação da pessoa não se dará pelo fato dela ter recebido esse sinal. A condenação se dará pelo fato de ela não ter se arrependido, apesar de tudo que Deus fez, porque os juízos de Deus que virão sobre a terra também é para que as pessoas se arrependam. Quer ver como a Bíblia confirma isso? Abra rapidamente aí, nós vamos apenas ler Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. O que a Bíblia está dizendo com isso aí? A Bíblia está dizendo que apesar de todo o juízo que veio contra aquelas pessoas, mesmo assim, elas não se arrependeram. Veja também o capítulo 16, versículo 9. Apocalipse 16, versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Veja, o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Deus poderia, assim como aconteceu lá nos dias de Moisés, Deus poderia ter feito essas pragas cessarem, se eles tivessem arrependido. Mas olha o que diz a Bíblia. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Não se arrependeram. Então, as pessoas que serão condenadas por ocasião da grande tribulação, ou serão porque não terão se arrependido. Não se arrependerão. É essa a questão. Então, é aqui o que diz o livro, que Deus sempre, ele sempre dá uma oportunidade para que a pessoa se arrependa. A cena vista é o que nós falamos. Vamos adiante. Não é justo que pela negligência das igrejas, os povos não ouçam a voz de Deus e sejam apanhados pelo seu juízo. O Cordeiro cumpriu sua parte e venceu. Por isso pode assentar-se como juiz no trono do universo. Se o evangelho é universal, a morte do Cordeiro teve também o mesmo caráter. Nós já falamos sobre isso aqui. Hebreus 2, versículo 9 diz que Jesus provou a morte por todos os homens. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, também vai falar a mesma coisa, não é? Não há exclusividade neste ato de entrega voluntária e substituta em favor do homem. A expiação, portanto, é uma expiação ilimitada porque diz respeito ao pecado original. Não importa onde e como vivam, se nas florestas da Amazônia ou nas montanhas do Himalaia, todos são alvos da graça imerecida de Deus e precisam urgentemente conhecê-la. Vamos adiante. Vamos para o ponto 2, 11.2. Visão do papel transcultural da igreja. Segundo Atos capítulo 1, versículo 8,
Sua visão não pode circunscrever-se, a visão da igreja, no caso, não pode circunscrever-se à comunidade local, mas deve ampliar-se até as últimas fronteiras do planeta. Atos 1 e 8 é importante observar que esse texto ele traz a ideia de simultaneidade, de concomitância, porque Jesus disse assim: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Veja, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, tanto como, simultaneidade. Nós devemos pregar o evangelho em Jerusalém, mas ao mesmo tempo devemos estar preocupados com a cidade que está próxima de nós, não é? Jerusalém, no caso, representando a cidade onde nós estamos. Então nós devemos pregar na cidade onde estamos, mas também na cidade que está mais próxima, no estado que está mais próximo, no país todo onde nós estamos e também nos outros países. A igreja tem que ter essa preocupação, porque lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus é o Cordeiro. E ali tem um cântico que será entoado, que diz: digno és de receber o livro, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todo povo, e tribo, e língua, e nação. E para Deus os fizeste reis e sacerdotes. Aí estão as missões transculturais. O prefixo trans, é bom dizer, vem do latim e significa movimento para além de, através de. Portanto, em linhas gerais, missões transculturais é transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Onde quer que haja uma etnia que ainda não tenha ouvido. O termo aqui, nação, que aparece em Apocalipse 5 e 9, que citamos, e também em Mateus 28 e 19, vem do grego, como eu falei antes, vem do grego etnos, que significa povos, significa grupo étnico, grupos étnicos, não é? O sentido é diferente da ideia geopolítica de países como são atualmente constituídos. Povos na sua essência étnica, ou seja, é isso que significa, não é? Essência étnica, envolvendo cultura, dialeto, tradições, o modus vivendi, visão de mundo e outras particularidades. E há pelo menos, como se sabe, 12 mil povos espalhados pelo mundo. 12 mil. Não basta olhar os países, que somam hoje aproximadamente 240, mas cada tribo, e língua, e raça, e nação. Esta é a forma pela qual Deus vê o mundo. A transculturação, neste caso, significa encontrar em cada cultura os instrumentos adequados para proclamar de forma clara, aceitável e consciente a mensagem do Evangelho. Consciente. Há na Bíblia elementos da cultura judaica que não foram transplantados para o cristianismo. Aqui um exemplo, não é uma comparação. Não cabe à igreja transplantar nos países onde exercerá o seu ministério elementos da cultura de seu país de origem que só ali fazem sentido. Então isso é importante. Quando se fala de uma igreja transcultural, não significa que eu vou, por exemplo, aqui vão dizer que eu tenho a cultura de usar terno e gravata. Claro que aqui é o nosso traje, assim como quando nós temos uma reunião importante, uma audiência, não é? E quando vamos para o culto, no caso do obreiro, especialmente do pastor, é uma tradição até, no caso da Assembleia de Deus, usar terno e gravata. Não é que todos os membros tenham que usar, mas o obreiro, ele tem essa tradição. Agora, não é porque eu tenho essa tradição que eu vou chegar lá na África, por exemplo, eu vou chegar lá, então eu vou. Não, agora todos têm que usar terno e gravata também. E isso não faz parte do Evangelho. Agora, aquilo que faz parte do Evangelho, isso eu tenho que apresentar de maneira contundente, ainda que propondo, não impondo, mas eu tenho que apresentar de maneira contundente, de maneira clara, porque o Evangelho não deve se curvar ao multiculturalismo. Ele deve mudar culturas,
mas mudar onde de fato haja espaço para mudança. Por exemplo, no caso que eu citei da poligamia. Nós não podemos chegar num lugar para pregar o evangelho, não, já que aqui assim nós vamos... A Bíblia é contra a poligamia. Não, mas já que aqui se aceita, nós vamos aplicar de modo diferente a Bíblia. Aí, no caso, a Bíblia então perdeu toda a autoridade. A Bíblia tem que ter autoridade. Então eu dei esse exemplo da roupa, porque, claro, para nós, esse traje é um traje que gostamos, não é? Agora, lá eles podem ter um outro traje de gala, um outro tipo de roupa. Então, nós temos que respeitar esse tipo de situação, de circunstância, não é? Então, os princípios da palavra de Deus são absolutos, inalteráveis e universais, assim como os elementos químicos da água. Pode-se servi-la em copos diferentes. Veja que o livro está falando, portanto, de mudança quanto à forma e não quanto ao conteúdo. O conteúdo do evangelho não pode ser mudado em hipótese nenhuma, de forma alguma. Agora, a forma, isto é, a maneira como nós apresentamos. Nós citamos aqui as estratégias de Paulo. Então, a igreja também tem que ter estratégias. Temos que saber discernir em cada cultura aquilo que é bíblico, antibíblico e extra-bíblico, como eu citei o caso da poligamia. Vamos avançar. 11.3. A visão que revela o cumprimento da missão da igreja sobre a terra. Nós estamos tomando aqui como base no livro a visão que Deus deu a João, lá em Apocalipse capítulo 5, em que ele viu lá Jesus como Cordeiro de Deus, não é? E ele então desata aqueles 7 selos daquele livro que estava selado por dentro e por fora. Então na visão do Apocalipse, lá de Apocalipse 5, nós vemos ali alguns aspectos interessantes. Os anjos que são mencionados. E os anjos gostariam de ter assumido esta tarefa que nós temos. Mas coube ao povo de Deus a singular oportunidade de abrir as portas da salvação para os perdidos da terra. Nós somos feitos reis e sacerdotes. Trata-se de tarefa gigantesca, alcançar cada tribo e língua e povo e nação em seu próprio meio cultural antes que Jesus venha. Nenhuma atividade, por mais importante que seja, poderá subtrair tempo e recursos dedicados à evangelização mundial. Nada é mais importante do que a evangelização mundial. Eu vejo muita gente hoje em dia, eu não tenho nada contra a música, deixa eu esclarecer, mas eu vejo muita gente falando, não, a nossa tarefa mais importante é o louvor, porque o louvor é o único ministério que vai continuar no céu. Mas, meu amado irmão, se nós estamos na terra, é porque existe uma tarefa mais urgente, uma tarefa primordial além do louvor, que é a evangelização do mundo. Porque se a nossa tarefa fosse só o louvor, por que Deus nos deixaria aqui na terra para fazer isso? Nesse lugar de sofrimento, de provações, Deus já nos teria levado para a glória, porque lá seria muito melhor. Para louvarmos a Deus, é muito melhor louvar a Deus diante dele. Agora, se ele nos permite estar aqui na terra, é porque além de louvá-lo, é claro que devemos louvá-lo, nós devemos apresentar a mensagem do evangelho. Veja que Jesus cantou, a Bíblia diz que Jesus cantou um hino, só que 2/3 do ministério de Jesus, se você estudar atentamente os evangelhos, você vai ver que 2/3 do evangelho de Jesus foram dedicados à exposição da palavra, à pregação e ao ensino. Isso tem, claro, uma lição para nós. A Bíblia fala de Nimrod, não é? Construindo torres para juntar-se e alegrar-se à sua volta, esquecendo-se das almas que perecem nas últimas fronteiras do mundo. Vemos lá em Gênesis 11, não é? Então muita gente está aí querendo fazer o trabalho de Nimrod. Em vez de sair para pregar, está fazendo aí o trabalho que fizeram os contemporâneos de Nimrod, como está aí no livro, não é? Ouvir o clamor do mundo, ou então estará como os contemporâneos de Nimrod, o livro diz, né? Ou nós fazemos uma coisa, ou acabamos fazendo outra. A visão de João traz uma boa notícia.
A igreja não falhará. Claro que Deus é o Senhor da história e a Bíblia já nos mostra o que vai acontecer no fim. O Senhor será glorificado. Mas nós estamos vivendo no presente. Nós não podemos viver apenas sob essa perspectiva futura. Claro que no final, Cristo será o vencedor, a sua igreja será vitoriosa, não é? E a visão de João traz essa boa notícia: a igreja não falhará, ela cumprirá a sua missão, custe o que custar, nem que seja preciso vir o vento forte da perseguição para espalhar os seus membros pelo mundo. Naquele dia, dia do Cordeiro, a igreja será formada por pessoas fiéis, compradas pelo sangue, pessoas de toda tribo, e língua, e povo e nação, que se tornarão reis e sacerdotes para Deus e reinarão sobre a terra. É bom dizer até que hoje nós já somos reis e sacerdotes. Nós até explicamos na aula anterior que nós somos um sacerdócio real. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, disse Pedro, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a rigor, nós já somos reis e sacerdotes, só que ainda somos de maneira parcial. Um dia, quando Cristo reinar de fato, aí nós seremos em toda a sua plenitude, em toda a sua abrangência, nós seremos reis e sacerdotes. Vamos para o sétimo tópico, a igreja e o denominacionalismo. Qual o verdadeiro lugar das denominações no processo histórico da igreja? Como compreender o seu papel à luz das Escrituras? São perguntas aí que são apresentadas de início para refletirmos sobre esse tópico. O surgimento continuado e crescente de novos ramos denominacionais, isso aí é um desafio, não é? Hoje há denominações de todos os tipos. Eu nunca me esqueço do que o mestre Antônio Gilberto, nosso pastor Antônio Gilberto, que está hoje aí com seus 89 anos, mas ainda é um grande referencial da nossa igreja. Eu nunca me esqueço de uma vez, quando nós conversávamos e ele fez menção de uma igreja que alguém comentou com ele que existia e ele não acreditou, falou, não é possível, e até pediu para o irmão levá-lo para ele passar em frente àquela igreja, para ele ver. E quando ele passou, ele pôde confirmar realmente o nome daquela igreja, Poleiro dos Anjos. Veja, e o pastor Antônio Gilberto até disse, mas veja que contrassenso, porque poleiro, não confunda com puleiro, viu? É poleiro, porque vem do espanhol, polho, né? Então por isso que é poleiro, é com O. Veja, o pastor Antônio Gilberto dizia, poleiro, veja, é um lugar que tem sujeira, não é? Como pode Poleiro dos Anjos? Então veja que as pessoas perderam a noção, o bom senso. Hoje em dia tem igreja para todos os gostos, não é? E ramificações evangélicas e etc. E é preciso que nós reconheçamos, como diz aí o livro, o caráter secundário das denominações, porque isso é fator determinante para que não se enfraqueça jamais a doutrina bíblica da igreja como corpo de Cristo. Claro que as denominações têm a sua importância, nós vamos ver isso, mas hoje em dia, lamentavelmente, há a igreja, como se diz também, a igreja a gosto do freguês, para agradar as pessoas. É necessário fugir também, é bom dizer, da denominaciolatria, não é? Claro que nós pertencemos a denominações, eu, por exemplo, pertenço à Assembleia de Deus, e eu gosto muito da Assembleia de Deus, e para mim não existe uma denominação melhor que a Assembleia de Deus, mas não é por isso que eu vou ser um assembleiólatra, vamos dizer assim, não é? Um denominaciólatra. Não, de maneira nenhuma. Eu vejo a denominação com seu caráter secundário. O mais importante é a pessoa pertencer ao corpo de Cristo. Eu ouvi até um gracejo numa certa ocasião a respeito de uma pessoa que teria supostamente sido arrebatada, não é?
para conhecer o inferno, antes de morrer, né? Conhecer o inferno e conhecer o céu. E aquela pessoa foi arrebatada, foi lá no inferno, um anjo certamente acompanhou aquela pessoa para ela conhecer o inferno, foi mostrando o inferno assim, e a pessoa ficou ali curiosa, e dali a pouco ela ouviu gritos, etc. E no caso, claro, aí não estamos falando do inferno final, não é? Senão eu vou estar aqui até contrariando o que nós aprendemos em escatologia, não é? Claro que não é o inferno final, no caso o Hades, que é um inferno também, mas não é o lugar final, não é o Guiena, o lugar de tormentos final. Mas aí aquela pessoa chegou lá e perguntou para aquele personagem, aquele anjo, vamos dizer assim, que a conduzia. E a pessoa disse, tem crente da Igreja Batista aí? Aí o personagem disse, tem, tá cheio. É mesmo? E tem crente aí também da Igreja Presbiteriana? E o camarada falou, rapaz, tem muito. Mas e crente da Assembleia de Deus? Rapaz, é o que mais tem aí. Sério, tem crente da Assembleia de Deus aí? E a pessoa ficou preocupada com aquilo. Mas o anjo depois foi lá no céu e começou a apresentar o céu e tal. Aí o camarada fez a mesma pergunta para o anjo. Ô meu amigo, tem crente aí da Igreja Batista? E aí o anjo falou, não, aqui não tem nenhum. E da Igreja Presbiteriana? Também não. E da Assembleia de Deus? Muito menos. Mas meu amigo, não tem crente de nenhuma denominação aí? E aí diz que o anjo olhou para o camarada e falou, não, aqui só tem crente lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Veja, é um gracejo, mas que na verdade corresponde ao que nós estamos falando. Nós não devemos ser denominaciólatras. O denominacionalismo é importante, agora não podemos ter isso como uma prioridade. Então, é isso que nós vamos abordar aqui nesse ponto, porque a doutrina está acima da denominação. A doutrina está acima da denominação. O Novo Testamento, o seu ensino acerca da estrutura da igreja, encerra basicamente duas verdades. Aponta para o seu caráter universal, não é? Nós vemos isso claramente, o caráter universal do ensino acerca da estrutura da igreja. Temos aí vários textos que não vamos ler até para ganhar tempo, mas a igreja de Cristo, sem dúvida, ela está acima das estruturas humanas. Por isso que Paulo sempre falava da igreja de Deus. A igreja de Deus que ele resgatou com o seu sangue. Veja, a igreja de Deus. Lá ele disse isso em Atos capítulo 20, versículo 28. Então, elas são necessárias, claro, para a instrumentalização na face da terra. As denominações, é claro, mas a igreja tem que ter a prioridade como igreja de Deus. Então, o ensino acerca da estrutura da igreja encerra, como nós estamos falando, duas verdades. A primeira, o caráter universal da igreja. Mas o ensino do Novo Testamento revela o caráter local também. Caráter local. A igreja é universal, mas ela se expressa através da igreja local. Então o ensino do Novo Testamento revela o caráter local da igreja, pois é dessa forma na comunidade que ela expressa a sua dimensão de vida e exerce as suas responsabilidades como agente do reino de Deus no mundo. Ao se referir à igreja local, o livro de Atos, padrão da igreja do Novo Testamento, usa em quase todas as referências o designativo igreja, para identificá-la sem nada acrescentar. Ou seja, a igreja local, ela tem pessoas que fazem parte da igreja universal. Então é a representação da igreja. Oxalá, claro, queira Deus que todos os que estão na igreja local façam parte da igreja universal. Vamos para o ponto 2, razões para a existência das denominações. Razão. Por que existem razões? Por que existem denominações? Porque a existência de tantas denominações, com estruturas autônomas, nomes variados, como já citamos até o caso do Poleiro dos Anjos, e às vezes são nomes tão díspares, não é? Existe uma diversidade, como diz aí o livro, não é? Até igrejas que estimulam supostos contatos com espíritos de pessoas falecidas,
o culto aos anjos e outras aberrações. Há uma diversidade. Então observe que a igreja local, ela não pode de maneira nenhuma ser confundida com a igreja universal. A igreja universal, a universal assembleia, com todos os seus santos. Mas quais são as razões para que haja tantas denominações? A primeira razão para a existência de tantas denominações é de fundo histórico. Movimentos passaram a receber denominações próprias, identificadas com as ideias defendidas por seus líderes. Defendidas por seus líderes. A Reforma Protestante foi um grande divisor de águas, porque a Reforma Protestante deu origem às chamadas denominações históricas, em cujo meio floresceu o movimento pentecostal nos primeiros anos do século XX, sabendo-se que houve, através dos tempos, manifestações pentecostais em diversas fases da história da igreja. A Assembleia de Deus é um exemplo. Em razão do surgimento de muitas assembleias, algumas usam um adjetivo, positivo ou negativo, não é? Para que possa ser identificada a Assembleia de Deus, porque infelizmente o nome Assembleia de Deus às vezes é usado a bel prazer, não é? Então tomemos cuidado com isso, estejamos atentos, porque às vezes só se mantém o nome Assembleia de Deus, a denominação, mas não tem nada mais que ver com o perfil teológico, eclesiástico e consuetudinário da Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus autêntica, ela tem um perfil bem definido, não é? Outra razão que explica a existência de tantas denominações é de natureza doutrinária. Claro, tem as igrejas unicistas, que essas sequer poderiam ser chamadas de igrejas cristãs, porque negam a Trindade, e a Trindade é uma doutrina fundamental. Quem nega a Trindade, nega a teologia, nega a própria Bíblia, nega a salvação, porque no caso da salvação o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em conjunto. Cada um faz algo, não é que os três estão fazendo a mesma coisa. O Pai enviou o Filho realizou a obra que o Pai lhe deu e por isso disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O Espírito está fazendo a sua parte, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então veja como a Trindade não pode de maneira nenhuma ser negada. Mas estão surgindo denominações também por causa de diferenças de ordem doutrinária. Há que se considerar também as razões de ordem administrativa. Aqui entram a forma de governo, a estrutura organizacional, a necessidade de se normatizar legalmente a vida da igreja local perante a legislação do país e assim por diante. A Assembleia de Deus, por exemplo, iniciou-se em 1911 como missão da fé apostólica. Só a partir de 1918 adotou o nome atual. Em muitos casos, as razões estão também no egocentrismo, na vaidade pessoal, na falta de humildade para submeter-se à liderança daqueles que foram legitimamente constituídos por Deus. É curioso, às vezes, ver uma igreja com 30 pessoas, está começando, mas já tem uma placa lá, não é? Pastor, presidente, fulano de tal. Eu fico pensando por que essa igreja não poderia estar vinculada já a uma igreja constituída e tal, já há algum tempo. Por que tem que ser uma igreja nova? Será que isso não é por causa de egoísmo, busca do poder e assim por diante, querer aparecer? Então tomemos cuidado, isso aí é um alerta também para nós. Se não há disposição para ouvir a voz do Espírito Santo, como fez a igreja primitiva reunida em concílio na cidade de Jerusalém, as dissidências surgem e acabam gerando novos grupos denominacionais. E outro aspecto, o denominacionalismo pode ser compreendido como parte da vontade permissiva de Deus. Claro que isso nós também temos que levar em consideração. Deus permite que isso aconteça, para que os fiéis também se manifestem, não é? Eu nunca me esqueço daquele texto de Deuteronômio 13, em que Deus ali mostra que Ele permite
ele permite que o falso profeta fale no meio do povo, ele permite que o falso profeta fale no meio do povo, para que o povo seja provado. Vamos ler esse texto rapidamente. É um texto que vem aqui, que se encaixa como uma luva, não é? Ao que nós estamos falando. Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 4. Só leitura. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e servamos, observe, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então Deus permite às vezes que um enganador também abra uma igreja e tal, para provar, para saber quais são aqueles que são fiéis à sua palavra. 12.3. Como lidar com a existência das denominações? Primeiro, buscar a unidade fraterna e o aperfeiçoamento espiritual dos santos é dever de todos. Devemos, claro, nos unir contra as heresias e não contra as igrejas que seguem, por exemplo, uma escola diferente. O que é heresia, propriamente? Muitos não sabem a diferença entre heresia e interpretação diferente, que não compromete verdades fundamentais. Eu citei até, quando eu falei de soteriologia, o caso lá do calvinismo e do arminianismo, que muitos estão se digladiando, como se calvinismo fosse uma heresia, como se arminianismo fosse uma heresia. Isso não é heresia. Heresia, por exemplo, é o universalismo, que diz que todos serão salvos, até o diabo poderá ser salvo. Heresia é também o unicismo, que nega a trindade. Isso é heresia. Agora, uma concepção diferente com respeito a como se dá o processo da salvação, mas crendo-se verdadeiramente que Jesus é o único Salvador, crendo-se na trindade, isso não pode ser chamado de heresia. A unidade é orgânica, espiritualmente falando, mas não precisa ser necessariamente organizacional, humanamente falando. Não se pode, em nome da unidade, abrir mão dos princípios absolutos e inegociáveis da palavra de Deus. Como ter comunhão com quem não crê, por exemplo, na doutrina da Trindade? É o exemplo que nós citamos. Agostinho apresentou um pensamento, que está aí no livro, que diz, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, diversidade. E em todas as coisas, amor. Esse é um princípio para que a igreja do Senhor seja unida. Tem que haver unidade, porque as denominações não existem para dividir o povo de Deus. Não é para uma denominação se considerar superior à outra. As denominações devem ter um caráter secundário. Usar termos jocosos, ridicularizando irmãos que pertencem a outras denominações, não é próprio de alguém nascido de novo. Por exemplo, presbiteriano fazendo brincadeiras com línguas estranhas, ou pentecostal chamando o presbiteriano de sorveteriano, tudo isso não convém. Então, é importante nós participarmos de projetos comuns ao povo de Deus, desde que a centralidade esteja na pessoa de Cristo, e não na periferia do marketing vazio de shows que não glorificam a Deus. Há, por exemplo, datas especiais que nós podemos estar juntos, Dia da Bíblia, celebrações históricas como a comemoração da Reforma Protestante. Aliás, nós estamos aí vivendo um período muito importante em que a Reforma Protestante está aí com muitos séculos, não é? E nós estamos comemorando este período importante. Dia de Pentecostes e eventos em que o objetivo seja a evangelização se constituem em excelentes estratégias para essa demonstração de fé. Muito bem, vamos para o 13º tópico.
uma menção aí do trabalho feminino. A igreja e o trabalho feminino. Há muitos preconceitos ainda contra o trabalho feminino, mas a mulher pode e deve trabalhar para Deus. A mulher samaritana é um exemplo. Você se lembra da mulher samaritana? Jesus evangelizou a mulher samaritana e logo em seguida ela já começou a trabalhar, já começou a evangelizar. 13.1. O resgate da mulher no cristianismo. Mateus, em sua genealogia, refere-se aos ancestrais somente pelo lado paterno, mas dá destaque a 5 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria, das quais apenas sobre Ruth e Maria não pesava nenhum deslize moral. Então veja como é importante. Deus não oculta as transgressões dos personagens. Fica subentendido também, nesse texto sagrado, que elas se arrependeram de suas falhas morais e mudaram de atitude porque creram na obra redentora futura de Cristo, que alcançou os fiéis do Antigo Testamento. O texto também dignifica a mulher como parte da linhagem que suscitou o Redentor da decaída raça humana. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que além dos 12 discípulos, apareceram diversas mulheres que o seguiram por onde quer que ele passasse. Maria, Madalena, Joana e Susana. Maria, Madalena, Joana e Susana, por exemplo. Deus permite que 2 seguidoras de Cristo, Maria Madalena e a outra Maria, sejam as primeiras a vê-lo ressuscitado e tenham o privilégio de dar a alvissareira notícia em primeira mão aos discípulos. Tudo isso está no Novo Testamento. Mas vamos para o ponto 2, posição da mulher na igreja primitiva. As mulheres são participantes desde a primeira hora, incluindo-se no grupo a mãe de Jesus. Elas viram a ascensão do Senhor, participaram da assembleia que escolheu o sucessor de Judas e estavam presentes no dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Nós vemos em Atos 15, versículo 22, que o concílio foi formado por apóstolos, anciãos e toda a igreja. Ou seja, quando se fala aqui de toda a igreja, significa que as mulheres também estavam participando. Claro que os apóstolos foram designados por Deus como líderes. Isso aí por soberania de Deus. Por que negar-lhes hoje a oportunidade de serem usadas pelo Senhor no papel que lhes couber dentro do reino de Deus e segundo a vontade soberana dele? Isso é importante, segundo a vontade soberana dele. Porque quando Jesus escolheu os seus apóstolos, veja o que diz a Bíblia lá em Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, versículo 13. Vamos ler. Marcos capítulo 3, versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Jesus não escolheu os que queriam ser escolhidos. Ele escolheu os que ele quis. Então, Jesus, ele tem o papel correto para a mulher e o papel correto para o homem. Não adianta a mulher querer ocupar o papel que Deus deu ao homem, a missão que Deus deu ao homem. E não adianta o homem querer fazer o que cabe à mulher. Deus trabalha com ordem, Deus tem o princípio da prioridade, mas o que nós estamos enfatizando aqui é que a mulher ela tem participação na obra do Senhor, não é? Então veja, diante do que lemos aqui, Marcos 3 e 13, fica a pergunta, não é? Para nós refletirmos, por que Jesus escolheu 12 homens? Jesus não precisava se curvar ao machismo prevalecente na época, como muita gente diz. Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus ele reagia aos fariseus, dizendo até que eles eram hipócritas. Jesus chamou Herodes de raposa. Então Jesus ele veio para quebrar paradigmas. Mas ao escolher seus apóstolos, ele poderia ter escolhido 6 casais, mas não fez isso. Ele poderia, porque Pedro era casado, por exemplo, ele escolheu Pedro porque a esposa de Pedro também, a Bíblia fala da sogra de Pedro, então Pedro era casado. Por que a esposa de Pedro também não era uma apóstola? Não é? Muita gente às vezes fica querendo arrumar subterfúgios, mas
Não é a questão aqui de alguém poderá dizer, não, o irmão está falando isso porque o irmão é homem. Não. Se eu fosse mulher, eu falaria a mesma coisa, porque o meu compromisso aqui é com a palavra. Então, a Bíblia dignifica o trabalho da mulher, mas a mulher dentro do seu papel, né, o papel que Deus tem estabelecido. Então, a Bíblia apresenta até mulheres que se destacam, também na igreja primitiva, pelo seu envolvimento no serviço da assistência social, como Dorcas, né, que era uma discípula, Febe, recomendada por Paulo para que seja recebida com a mesma hospitalidade com a qual honrava os servos de Deus, e o termo que é usado aqui para descrever Febe é o termo diáconon, que está em sua forma masculina e sem artigo definido. Isso indica a possibilidade de ela ter exercido um trabalho ali compatível ao dos diáconos, ou seja, de servir a igreja. Porque o diácono não precisa ter necessariamente o título de diácono. Hoje muitos estão preocupados com títulos. Não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título, não é? A rigor, o termo ali usado também é um termo genérico. Então, não podemos querer dogmatizar. Não, porque esse termo, então, vamos agora, obrigatoriamente, temos que consagrar diaconisas. Hoje é muita gente entrando por esse caminho. Vamos analisar com cuidado, porque quando se precisou de diáconos, a Bíblia é clara lá em Atos capítulo 6, escolhei dentre vós 7 varões, 7 homens. Então há trabalhos que Deus estabeleceu para que o homem faça, e outros para que a mulher faça. Então temos aí também a menção de Priscila, que de fato era uma ensinadora. É bom dizer, ela ensinou ali aquele homem de Deus, Apolo, ponto por ponto. A mulher pode ensinar, a Bíblia não é contra a mulher ensinar. A Bíblia fala de Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, Paulo citando, não é? Mãe de Rufo, Júlia, a irmã de Nereu e por fim Olimpas. Quantas mulheres que Paulo mencionou isso? Porque diz que Paulo era machista. Agora, cuidado quando você falar de Júnia. Eu vejo muita gente falando de Júnia, que era uma apóstola. A Bíblia não fala nada disso. Até porque Júnia, pelo que tudo indica, era homem. O nome mais apropriado ali seria Júnias. É um nome masculino, que se distinguiu entre os apóstolos, mas não quer dizer que era apóstolo. Se distinguiu no sentido que ele tinha bom trânsito entre os apóstolos. E também era companheiro de prisão de Paulo. Veja que se fosse uma mulher, não tem sentido a mulher ocupando a mesma cela de um homem. Isso não era comum naquele tempo, não é? Então, Júnias, é bom que se diga, era um homem. Vamos para o 13.3, a importância do trabalho feminino na igreja. A Bíblia respalda o trabalho feminino na igreja. Paulo reivindica o direito, em 1 Coríntios 9, versículo 5, de ter a companhia de mulheres santas em seu ministério apostólico. Em 1 Coríntios 14, 34, esse texto é muito torcido, né? Porque Paulo ele fala que as mulheres estejam caladas na igreja. Na verdade, Paulo ele não estava falando que as mulheres não podem ensinar a palavra, por exemplo, ser uma professora de escola dominical, ser até uma pregadora. Elas podem orar e profetizar. Paulo até deu ênfase para isso lá no capítulo 11, versículo 5. A proibição ali, no caso, era para as mulheres, era em relação às mulheres que interrompiam o culto com perguntas que podiam ser feitas em casa, não é? Então, considerando aqui essa questão, temos alguns pontos. Foge à lógica pensar que um segmento tão grande, maior do que o dos homens, não tenha nenhuma contribuição a prestar na obra de Deus. Claro que as mulheres têm muito a oferecer. As mulheres têm sensibilidade para atuar em áreas nas quais o sexo masculino tem outra maneira de ver, de sentir, porque Deus fez o homem e a mulher com características diferentes para que eles se ajudem e se complementem. Nem sempre os homens se mostram dispostos a agir, como também nem sempre as mulheres, né? Isso aqui é bom que nós equilibremos, não é? Porque nenhum nem outro é mais importante do que o outro. Elas são membros do corpo de Cristo e desfrutam dos mesmos deveres e privilégios de todos os demais membros, respeitando-se sempre a vontade soberana do Senhor. Sem nenhum subterfúgio, quando os homens não querem mesmo fazer, são elas
a quem Deus usará para levar adiante do seu propósito. Exatamente. Onde faltar um homem, Deus pode usar uma mulher. Onde faltar uma mulher, Deus poderá também usar um homem. Deus conta com todos na sua obra. O cristianismo resgatou a mulher e a elevou à sua verdadeira condição diante de Deus. Na igreja primitiva, elas ocuparam seu espaço como cooperadoras e tiveram seu trabalho reconhecido. Ou seja, no corpo de Cristo, tanto homem como mulher têm o seu espaço. Meus amados irmãos, nós estamos caminhando para o final. A igreja e o seu trabalho feminino foi o nosso último tópico desta quarta aula e nós voltaremos, se Deus quiser, para apresentar ainda mais uma aula e assim concluir este livro maravilhoso, Teologia Sistemática 4, Eclesiologia com Missiologia. Nós temos aí os cursos do nosso CETADB, o curso básico que os irmãos já conhecem, com duração de 1 ano e 8 meses, é bom nós enfatizarmos isso, porque esse curso ficou conhecido como um curso de 1 ano e 6 meses, mas na verdade ele tem aí 1 ano e 8 meses, é um curso muito bom, por ser básico, na verdade ele tem muitos pormenores e é um excelente curso. Agora, quem quiser se aprimorar ainda mais, nós temos também o curso médio de 12 meses, veja que você vai agregando, vai construindo sobre aquilo que você já edificou, a base, não é? Você tem aí 1 ano e 8 meses de curso básico, sobre esse curso básico você vai acrescentar mais matérias diferentes, não são as mesmas matérias, são outras matérias, e depois, com mais 1 ano e 2 meses, veja aí que você vai ter um grande aprendizado, fazendo também o curso avançado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. A paz do Senhor.